Bem, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos continuar no estudo dos crimes contra a administração. Hoje, na aula de hoje, a gente vai concluir o primeiro bloco de crimes, o primeiro título, desculpa, o primeiro capítulo desse título dos crimes contra a administração, que são os crimes praticados por funcionário público. Então, hoje, nós concluiremos os crimes. Camilinha, seja bem-vinda. Os crimes praticados por funcionário. Nós vamos hoje ver do 319A ao 326. Numericamente são muitos crimes, mas nós vamos perceber que são crimes de menor complexidade, na verdade, muito menos complexos do que os crimes que nós vimos nas últimas semanas. Então, hoje nós vamos concluir. Só lembrando, né, nós conversamos que os crimes contra a administração são divididos em dois grandes grupos, dois grandes blocos: os crimes praticados por funcionário, crimes praticados por particular. Hoje concluímos a primeira etapa, o primeiro grupo deles, que são os crimes praticados por funcionário público. Na quinta-feira, depois de amanhã, a gente continua com os crimes praticados por particular a partir do artigo 328. Eu queria só aproveitar para fazer uma lembrança. Nós estamos nos aproximando, então é bom a gente dar uma lembrada na data das provas, né? Bem, pessoal, então só lembrando, né, a gente já conversou sobre isso. As provas serão de hoje a 15 dias, também conhecido como 2 semanas, também conhecido como dia 22 de setembro. Tá? Então, dia 22, vocês farão a primeira chamada, e aqueles que não fizeram a primeira chamada terão aí a chance da segunda chamada. Priscila, será de 10 minutos. Vocês terão 10 minutos para responder a prova. Tá? Então, a prova vai ser feita pelo AVA, né? Então, eu vou depois mostrar para vocês. E gelou, né, Priscila? Pegadinha do Motinha. Na verdade, a ideia qual é? Eu vou disponibilizar a hora da aula, né? A partir de. Eu vou liberar a prova 8h30 e vocês têm aí até umas 10h30 para fazer a prova, né? 2 horas é mais do que suficiente. Se sabe, sabe, se não sabe, chuta qualquer coisa lá maluca, mas são 2 horas. Eu vou mostrar para vocês melhor na próxima terça-feira, tá? Mas a prova vai ser feita pelo AVA, né? Deixa eu só para adiantar aqui, eu vou voltar a mostrar isso na terça-feira, mas nunca é demais a gente mostrar para vocês. Só um minutinho. Como é que foram de final de semana, de feriado? Conseguiram descansar um pouquinho? Até porque eu sei que só eu não fui à praia ontem, o mundo inteiro foi à praia, né, esse final de semana. A negrada aí que disse que já acabou a pandemia. É, é, mas descansaram, foi tudo bem, tudo tranquilo.
Muito bem, Camila Augusto. Vai ganhar uma estrelinha. Vai ganhar estrelinha porque estudou. O tio vai ganhar, vai lhe dar depois uma estrelinha. Tá? Querido, eu repito, eu vou mostrar para vocês o outro. Levi, pelo amor de Deus, meu feriado foi assistir a aula de quinta, ou seja, uma aula de 1 hora e pouco, 1 hora e 20, né? Ele usou o feriado, né? Todo, ele botou no repeat, foi assistir a aula, né? Bem umas 12 vezes. Aí mente, meu irmão. Queridos, veja, aqui no AVA, estou só compartilhando, tá? Eu vou criar aqui, veja, vocês têm aqui aulas gravadas, né? Material de apoio. Eu vou criar mais um módulo desse. Então, vocês vão ter mais um módulo desse, igualzinho a esse aqui, escrito provas. Quando você clicar, aí você vai ter o link para fazer a prova. Na verdade, esse módulo eu vou colocar agora a V1, depois, quando a gente chegar em outubro, eu vou colocar a V2, quando a gente chegar em dezembro, vou colocar a V3. Então, esse módulo vai concentrar as nossas 3 avaliações do semestre. Tá? Então, não tem mistério. Eu, de qualquer maneira, vou preparar já as avaliações esses dias, e na próxima terça-feira eu já vou mostrar para vocês como é exatamente que vai funcionar. Mas não tem mistério, entra no AVA, vai ter lá um módulozinho provas, entra e você já vai ter. Como é que vai funcionar a prova? Vocês vão ter o arquivo, eu vou colocar da prova regular normal, em ponto .doc. Por que eu vou colocar o arquivo em ponto .doc? Para que vocês possam editar aquele arquivo. Então, não vai precisar copiar questão para outra coisa, questões objetivas não vai precisar copiar. Você, na própria prova, você indica ali a sua resposta. Terminou de fazer a prova, você vai converter isso aqui em ponto PDF e vai me enviar. Por que eu vou exigir que você me envie em ponto PDF? Porque a gente não pode perder de vista de que é uma prova, né? De que é efetivamente uma prova. E como tal, é um documento, né? Essa prova ela é um documento, então a gente precisa ter toda a formalidade, apesar da gente não estar fazendo por meio impresso, é importante que isso fique documentado. Então, o arquivo .pdf acaba sendo mais seguro. Isso é muito importante, porque eu vou programar o AVA, eu vou programar, para que ele aceite só arquivo .pdf. Então, eu vou colocar um .doc, porque você abre, no mesmo arquivo, você coloca lá seu nome, matrícula, responde as questões, tal. Terminou? Salva em .pdf e efetivamente manda. Lucas, é um excelente site, eu mesmo, hoje mesmo, usei para fazer o contrário, tá? E também você pode, no próprio Word, né? Eu, eu posso, no próprio Words, eu não consigo não ser professoral com vocês, veja só. Ó, tá aberto aqui o Word, né? Então, documento aqui qualquer, né? Teste. Você vem aqui, ó, exatamente, Priscila, ó, arquivo, né? Salvar como. Ele vai pedir, ó, aqui ele está salvando no arquivo de Words. Mas você pode, só clicar aqui, ó, na hora que você for salvar, bota aqui o teu nome, né, da prova. Na hora que você for salvar, ó, escolhe aqui o PDF. É bem molinho, não tem dificuldade. Então, vai salvar, já escolhe aqui, pronto, ele já vai salvar nesse formato PDF, tá bom? Mas do jeito que salvar, pelo próprio AVA, no próprio local, no próprio link lá que você vai ter, você vai me enviar a prova, tá? Então é importante, porque o PDF, como ele não é editável, ele vai ficar
o registro da nossa prova. É mais seguro para vocês, é mais seguro para mim, é mais seguro para a instituição, então é importante a gente fazer isso. No próprio Word a gente vai ter essa possibilidade. Então, vocês vão ter um módulo, né, daquele do AVA lá, que tem os módulozinhos, vocês vão ter um módulo, né, para ter acesso o Levi, que passou ontem o dia todo assistindo minha aula, ele foi lá, clicou lá em links, para ter acesso. Do lado vai ter um outro módulo com as provas. Ficou entendido como é que vai ser a prova? Alguma dúvida? Eu vou voltar a explicar isso na semana que vem, mas só para não ter dúvida de como é que vai ser, tá bom? Então vai ser no horário da aula, de 8h30 até as 10h30, vou dar aí uma colherzinha de chá. Esse período é para acessar a prova, responder a prova, salvar no PDF e me enviar pelo próprio AVA. Quem fez a prova nessa semana de prova, dia 22 e 24, a gente não vai ter aula aqui. Estão liberados para se dedicar à prova. Quem fez a primeira chamada, por óbvio, não precisa fazer nada na segunda. Quem não fez, vai fazer a segunda chamada, e aí no dia 29 a gente volta a se encontrar, e aí nós vamos comentar a prova, tá bom? A prova de primeira chamada, ela vai ser uma prova mista, são questões objetivas e subjetivas. Já a prova de segunda chamada são questões só e somente subjetivas. É uma prova mais difícil, porque de qualquer maneira você teve aí 48 horas a mais para estudar, é uma questão de equidade, né, para isso. São duas questões subjetivas, tá? Ou 5 de múltipla escolha ou 10 de falso e verdadeiro. Eu estou vendo aqui ainda o que vai ser mais confortável para vocês, tá? Para responder. Mas são duas subjetivas. Queridos, nós hoje, portanto, vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário. Nós começamos isso há algumas semanas atrás, vimos a partir lá do artigo 312, avançamos, chegamos na quinta-feira passada no artigo 319. Hoje nós vamos ver do 319A até o 326. O 319A, ele foi criado em 2007, desculpe, 2007. Ele foi criado dentro de um contexto muito específico. Em 2006, maio de 2006, no Dia das Mães, o primeiro comando da capital, hoje é a principal organização criminosa no Brasil, domina realmente o crime organizado em grande parte do território nacional e principalmente dentro dos estabelecimentos prisionais, ele realizou uma mega operação, uma mega rebelião nesse dia, 1 de maio de 2006, eles rebelaram, amotinaram mais de 20 estabelecimentos, aproximadamente 26 estabelecimentos prisionais no estado de São Paulo. Foi um caos, um colapso total no estado de São Paulo. E depois dessa ação, o Congresso começa a receber e tramitar algumas propostas para o enfrentamento do crime organizado. Isso caminhou de forma muito lenta no Congresso, tanto é que a nova lei de enfrentamento do crime organizado, eu estou narrando para vocês um evento de 2006. A nova lei de enfrentamento do crime organizado, ela só vem em 2013. Então, o Congresso vai, a passos bastante lentos, realizar essas novas legislações. Mas uma das que saiu, digamos, mais rápido e com muitas aspas, foi a Lei 11.466, essa que inseriu no Código Penal o artigo 319-A. Esse artigo é fruto de uma reação legislativa a esses eventos de 2006, onde nós tivemos aí uma rebelião significativamente grande no estado de São Paulo. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, aqui, o agente público penitenciário,
o diretor daquele estabelecimento penitenciário, dolosamente, porque ele quer, porque ele está afim, né, um dolo, faz vistas grossas e permite o acesso a telefone celular, ou a um rádio, ou a um iPad, ou seja, qualquer mecanismo que permita, que viabilize a comunicação em relação ao mundo exterior, ou mesmo em relação aos estabelecimentos, ou internamente ao estabelecimento prisional. Então, aqui o que eu tenho é o agente público, o que eu tenho é esse diretor de estabelecimento penitenciário, que por dolo, intencionalmente, e aqui vejam só, não interessa para a caracterização desse crime o porquê. Não interessa se ele está recebendo uma vantagem, não interessa se é por um sentimento pessoal, não interessa se é por um favor, não interessa de nenhuma forma o porquê disso. Ele vai efetivamente deixar de realizar o dever de ofício, que é dar ou negar acesso ao estabelecimento, né, prisional desse tipo de equipamento. Então, a gente vai ter, dentro dessa realidade, a não ação do agente público. Ele está deixando de cumprir com o seu dever. Tanto é que não é à toa que a doutrina vai chamar esse crime do 319 de prevaricação penitenciária, porque é exatamente a ideia de que ele está deixando de cumprir o dever de ofício, que criar obstáculos, criar barreiras ao acesso desse tipo de equipamento àquele preso, aquele apenado, aquele detento, aquele que está recolhido em qualquer tipo de estabelecimento prisional. Então, é um crime muito específico. No meu olhar, eu confesso a vocês, tem uma pena muito branda, né, de 3 meses a 1 ano. Eu não sou defensor, queridos, de penas excessivamente altas. Eu não sou defensor disso. Eu não acho que a pena alta, por si só, resolva o problema. Na verdade, Cesare Beccaria, lá no Delitos das Penas, ele já dizia que mais importante do que a quantidade de pena é a certeza da punição. Veja, estou falando uma obra do século XVIII. Então, já havia aí alguns séculos a ideia de que não adianta aumentar a pena efetivamente para isso. Agora, essa me parece, ou seja, a pena por si só não vai ter um caráter inibitório, porque o verdadeiro caráter inibitório estará na certeza da punição. Por isso que a impunidade ela é tão nociva à sociedade. Mas nesse caso particular, parece, pela nocividade da conduta, me parece muito branda essa pena, uma pena de 3 meses a 1 ano, quando, veja só, eu estou infringindo, estou deixando de realizar um dever funcional e, consequentemente, dando acesso ao agente preso de um meio de comunicação, e nós todos sabemos a gravidade disso. Ele vai ligar para pedir, fazer extorsões, fazer uma série de ações, né? Semana passada mesmo eu recebi um telefonema aqui no telefone fixo aqui na minha casa, e já é uma surpresa, né? Porque hoje todo mundo usa o telefone fixo, né? Ninguém usa celular. O importante é você usar o telefone fixo. Todo mundo usa isso direto, né? Então toca o telefone fixo aqui da minha casa, que só toca para aqueles oferecimentos de telemarketing, e era um primo meu que morava fora e estava precisando de um dinheiro. Detalhe, eu não tenho primos que moram fora de Fortaleza. Então o cara achava que eu perguntei quem era o nome, aí ele disse: "Você não está me reconhecendo, não?" Aí eu disse um nome qualquer, ele disse: "Exatamente isso aí e tal." Me reconheceu, só que, claro, nome fictício. Né? Então, claramente, é o uso indevido desse tipo de coisa. Por isso que eu considero muito branda para a nocividade social que essa conduta deve ter. O preso, Sandra, ele pode ter contato, visita, ele pode até, devidamente autorizado, em situações extremas, fazer ligações, em casos bastante específicos, mas ele não pode ter, um equipamento que permita livre acesso à comunicação e à informação
com o exterior ou com o meio interno. Tá? Vamos agora para outros crimes que são mais importantes e mais relevantes do que isso. Queridos, na nossa vida privada, na nossa vida do dia a dia, particular, íntima, pessoal de cada um de nós, exercer o perdão é algo não apenas possível, como recomendável, como libertador. Né? Quando você perdoa alguém, ou principalmente quando você perdoa a si mesmo, que é o mais difícil dos perdões, isso é um ato de libertação imenso. Né? Você perdoar, você, na verdade, você se libera e se liberta mais do que aquela pessoa que está recebendo o seu perdão. Ele é muito mais para você do que para o. E, obviamente, eu tenho liberdade de perdoar quem quer que seja, quantas vezes, pelos motivos que eu quiser. Não há nenhuma restrição, não há nenhuma vedação, por óbvio, estou falando aqui o óbvio, né? Então, a pessoa te chateou, te aborreceu, a pessoa, de alguma forma, te traiu ou te decepcionou, pode, o tempo é um senhor de quase tudo, né, e auxilia muito, então você percebe que não tem interesse de seguir com aquilo, eu vou perdoar aquela pessoa. Em termos gerais, não há problema, tem essa liberdade. Aí vocês estão pensando, o que é que ele quer com isso? Que papo mais maluco é esse do Motinha? É o seguinte, na minha vida privada, eu, Rafael, repito, livre para perdoar quem eu quiser, devo perdoar, é libertador, é um processo, muitas vezes, de cura muito intenso, o perdão, com os outros e conosco mesmo. Mas é difícil, às vezes, a gente se perdoar, quando, na verdade, a gente devia ser muito atento a isso e pegar mais leve com a gente, né? A gente, às vezes, pega muito leve com as pessoas e muito pesado conosco, de forma até injusta. Essa é outra conversa para outro dia. O problema é que, quando eu sou um agente do Estado, eu já não sou mais eu sou um Estado. Eu personifico, eu corporifico, eu personalizo o Estado. Aí eu já não posso mais, de maneira nenhuma, de forma alguma, exercer livremente o perdão. E aí é que entra, dentro desse papo, os mais estranhos, o crime de condescendência criminosa. Esse crime, daqui a pouco a gente vai ver o caput, mas ele é baseado basicamente nessa ideia que eu estou relatando a vocês. Eu, como agente público, como agente estatal, perdoo sem poder perdoar. Por quê? Porque naquele momento não sou eu, mas o Estado que em mim está representado. Então veja o que diz aí o 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. É muito interessante como o Código Penal amarrou a minha situação aqui de forma que eu não tenho para onde correr. Primeiro que ele usa uma palavra interessante, meio que cheirando a naftalina, né? mas de um significado muito bonito, né? Que é a indulgência. Né? A indulgência é esse altruísmo, esse perdão que eu faço. Eu estou sendo altruísta, estou sendo desprendido e estou, por indulgência. Veja que a indulgência nem sempre passa por um merecimento daquele perdão. Essa é uma ideia interessante da indulgência. Quando eu sou indulgente, e repito, eu posso ser na minha vida privada sem qualquer tipo de restrição, nem sempre aquela pessoa merece, de fato, o meu perdão. Como eu falei, muitas vezes eu perdoo até para que eu me sinta melhor. Então, a indulgência é isso, é quando você exerce um perdão, muitas vezes exagerado ou descontextualizado.
Mas você que não pode fazer isso, porque você não é você, você é o Estado. Não é a tua dimensão privada, particular, que está se sobressaindo aqui. Você como um agente estatal, com base no agente estatal. É dentro desse cenário, é dentro desse significado que a gente vai ter aí a perspectiva da condescendência criminosa. Então, percebam o seguinte, né? O que eu tenho aqui é, aqui, primeiro um parênteses, só um breve parênteses. O Estado, ele pode perdoar. O Estado pode, em alguns casos, em alguns cenários, ele pode perdoar. É o que acontece com a anistia, é o que acontece com a graça, é o que acontece com o indulto. Então, vocês lá em Pena 1, vocês estudaram, quando viram aquelas causas de extinção de punibilidade, institutos como a anistia, como a graça, como o indulto. Esses institutos, né, que geram a extinção de punibilidade, portanto, zeram o jogo de responsabilidade criminal, são espécies de perdão. Quando eu anistio alguém, quando eu concedo a graça, ou eu concedo o indulto, eu estou perdoando, eu te perdoo. Eu quem? Eu, Estado. Eu posso fazer isso. Mas o Estado, para perdoar, vejam só, ele o faz através da lei. A lei é a baliza que vai delimitar em que hipóteses eu posso perdoar, quem eu posso perdoar, em que situações ela será perdoada. Então, veja, o Estado perdoa? Perdoa. Mas ele vai fazer isso através de uma baliza legal. A lei delimitará em que situações, sob que circunstâncias, em que casos eu posso ter efetivamente o perdão. Agora, eu não posso, e aí a gente chega no 320, é ter o funcionário. Eu queria saber por que eu estou gritando, que coisa tão exagerada, afetada, né? Desculpem. O funcionário, né? Ele vai e perdoa aquele que está sob sua direta relação de subordinação, ou mesmo, e é por isso que eu digo que o código ele fecha de uma forma que eu não tenho para onde correr, outro que eu não tenho uma relação de subordinação. Então percebam só, quando é que começa e o que caracteriza o crime? O cara é diretor do órgão tal, chefe do setor tal, superintendente da instituição tal. Chega o conhecimento dele, ou ele presencia, ou ele toma a ciência de que determinado funcionário teria cometido um deslize no exercício do seu cargo. Aquilo pode ser um ilícito administrativo, aquilo pode ser um ilícito penal, pode ser um ilícito civil. E ele nada faz. E ele nada faz porque ele diz, não, eu vou relevar, eu vou deixar para lá. Eu não vou responsabilizar esse cara, não. Deixa. Quem nunca errou? Quem nunca? Ele não pode fazer isso. Porque naquele momento, insisto, ele é o Estado. Então ele tem o dever, a obrigação de buscar a responsabilização daquele determinado subordinado. Ele vai ter que instaurar a sindicância ou o procedimento administrativo disciplinar para, obviamente, preservadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, ele apurar se aquele fato aconteceu, se aquela determinada conduta foi ilícita, se foi da autoria do fulano. Isso é muito complicado, eu confesso a vocês que eu sei que isso é complicado, tá? Porque, voltando um pouquinho, até uma ideia que nós desenvolvemos na última aula, a nossa cultura é uma cultura muito pessoal, né, muito patrimonialista, muito. Mas é um amigo meu, deixa quieto. Não, pô, não vou ser chato aqui com o cara deu uma vacilada, mas deixa para lá. Não dá. Quando você ingressa na administração pública, você ingressa no serviço público, como absolutamente tudo na vida, ou quase tudo na vida, você tem ônus e bônus, né? E aqui está um ônus muito pesado do servidor público. Ele, ao exercer um cargo que traga a ele uma relação de hierarquia sobre outros funcionários, ele se torna responsável
pelas apurações e sanções disciplinares que, eventualmente, aqueles subordinados venham a merecer. Insisto, não estou falando aqui, nem poderia falar de algo arbitrário, não é que ele vai punir o cara exemplarmente, sem processo, nem nada, ele observará os requisitos legais, o devido processo legal, de todas as garantias, mas ele tem o dever de fazer isso. Ele não pode, para parecer bonzinho, ou para não soar antipático, ou para não parecer arbitrário, ditatorial, deixar para lá e relevar, porque ele deixa para lá e ele está cometendo agora o crime, ele está colocando ele na fogueira, livrando o outro. E olha que interessante, ele continua, se refere ao exercício do cargo, Sandra, ele aqui tem, se for uma questão completamente alheia à administração pública, né, que ele não tinha ali a relação de subordinação, de disciplinamento, de hierarquia, aí esse crime não se aplica. Muito boa a tua pergunta. Ou seja, imagina que aquele cara praticou um fato fora da administração, sem nenhum reflexo à administração, sem nenhuma consequência, né, para a administração, aquilo ali não representa um ilícito administrativo, nem um ilícito de qualquer natureza que envolva a administração, aí ele não tem que fazer nada, caberá aos órgãos adequados e competentes fora da administração tomar as medidas. Repito, excelente a sua questão, para que a gente possa fixar essa ideia, porque o que eu estou protegendo? O valor que eu estou protegendo aqui é o valor moralidade da administração. Esse é o valor. Eu tenho que zelar pela moralidade da administração. Veja que aqui no 320, nem de longe eu falei em patrimônio, em grana, nada disso. Né? Eu não falei nem de longe em nenhuma dessas coisas. Então, eu vou falar aqui apenas em que eu tenho efetivamente, diretamente, essa responsabilização da administração pública pela sua moralidade. Não estou falando aqui de patrimônio, de grana, não, eu estou deixando de punir e isso está comprometendo a moral, a moralidade da administração pública. E aí, para fechar a ideia do 320, veja que ele amarra de um outro lado e diz, ou quando lhe falte competência, portanto, naquelas hipóteses, eu que agradeço, Sandra, naquelas hipóteses em que eu não tenho uma ascendência hierárquica, quando me falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, naquelas situações em que eu percebo que faltou competência àquele indivíduo e eu não vou levar o fato à administração. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Tudo isso aconteceu em 2015 e eu trabalhei bastante nesse processo. Quando eu digo que eu trabalhei bastante, trabalhei bastante que chegou perto da loucura, né? Mas 2 passos eu tinha enlouquecido. O caso era o seguinte, era uma comarca do interior, aqui do Ceará, tinha 2 varas à época. Eu, por óbvio, não vou citar nomes. Tinha 2 varas. E o juiz da primeira vara tirou férias. Tirou férias, e pela lei de organização judiciária, quando o juiz tira férias, o juiz da outra vara assume, eu ia dizer que o juiz assume a vara do outro. Não cheguemos a tanta intimidade. O juiz, ele assume a unidade judicial daquele que tirou férias, né? Então, o outro foi de férias, aproveitou ali a vida, tal. Quando ele volta, durante todo aquele mês, o colega dele da segunda vara tinha não interessa, Silvio, não interessa. Ou seja, se você está fazendo isso porque você quer ser bonzinho, porque você recebeu uma vantagem, para não soar como antipático, não interessa. O crime é o mesmo. O juiz pode modular isso na pena, pode valorar isso na pena, mas o crime já se consome e será o mesmo. Então, voltando aqui para a história, o juiz tira férias. O colega dele da outra vara vai substituído. Quando ele volta das férias, que ele pede ali os processos que foram movimentados naquele período, ele começa a ver umas coisas estranhas, umas decisões estranhas, umas decisões nos processos que não deveriam ter sido movimentados nas férias, porque não tinha nada de urgência, nada que não pudesse esperar ele voltar daquele período de férias. Então, nós não tínhamos ali grandes
justificativas para esses movimentos estranhos. O que foi que o juiz fez? Reúne todos esses atos decisórios, todas essas decisões, faz cópia de tudo isso, e encaminha isso para a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça. Ele manda dizendo, olha, é uma coisa estranha aqui, eu voltei das férias, esse processo foram movimentados sem que a parte pedisse, não tem petição nos autos pedindo prioridade, não são processos de urgência, e o meu colega que estava de férias decidiu esses especificamente. É uma coisa muito estranha. A Corregedoria recebe essa solicitação, instaura uma sindicância, que é uma espécie de, grosseiramente, de um inquérito, né? Deste ato, dessa sindicância, origina-se um processo administrativo disciplinar, e do processo administrativo disciplinar, o juiz investigado é sancionado e é punido com a aposentadoria compulsória. O processo foi julgado no finalzinho de 2015. Daquela comunicação que o juiz, colega dele lá, da outra unidade judiciária, da outra vara, fez para a decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça por unanimidade, foram 34 desembargadores que julgaram esse processo, os 34 julgaram na mesma direção. Eu fui um dos que redigiu a decisão desse processo. No final da decisão ficou com 60 páginas, porque realmente era uma coisa bem complexa, o processo passou de 10 mil páginas. A gente teve todo esse processo. Mas, veja, tudo isso nasce daquela ação do juiz que diz, olha, eu não posso fazer nada porque esse cara não está subordinado a mim. Mas eu não posso silenciar diante dos atos eventualmente ilícitos que ele está aqui praticando. Eu vou dar conhecimento a quem, como diz o artigo, levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Quem era a autoridade? O Tribunal de Justiça, no caso, a Corregedoria Geral. E aí, por que eu estou falando desse caso? Além dele ser um bom exemplo, durante a instrução do procedimento, do PAD, o juiz que iniciou todo o processo foi ouvido como testemunha, e a defesa do outro juiz, do juiz processado, perguntou a ele por que é que ele tinha comunicado à Corregedoria, qual era o interesse dele de comunicar à Corregedoria. E eu estava presente nessa audiência e fiquei muito bem impressionado com a tranquilidade em que ele disse, olha, eu comuniquei por ser o meu dever de ofício. E se eu não o fizesse, eu estava a praticar crime nos termos do 320. Então, repito, a gente olhando de fora, pela cultura mais permissiva que nós temos no Brasil, infelizmente, nos soa antipático. Pô, o cara entregou o colega, né? O cara... Mas, na verdade, é mais antipático o colega que praticou atos ilícitos. Esse é o pensamento. Né? Ele não entregou para perseguir ou por interesse privado, ele cumpriu o dever funcional dele de perceber irregularidades, e eram irregularidades claras e evidentes e grosseiras, e durante a investigação e a apuração a gente descobriu por que o juiz tomava essas decisões, era uma troca de favores, envolvia família, envolvia dinheiro, né, um ex-sócio dele, uma coisa estranha. Ele fez o que deveria fazer, nada além disso. Tá? Então, veja, o crime de condescendência criminosa se consuma nesse momento em que eu quebro o meu dever funcional, perdoando sem poder perdoar. Em linhas gerais, é isso que a gente vai entender desse crime. Ele não chega a ser uma delação, Sandra, porque na colaboração premiada ou na delação, eu também estou envolvido e vou receber algum tipo de vantagem. Se você considerar a delação a tua pergunta, no sentido mais lato, né, de delatar, de falar de que aconteceu aquilo ali, poderia ser nesse sentido mais lato de comunicar, de expressar, de vocalizar aquela determinada. Nesse sentido, sim, Sandra, nesse sentido, sim. Desculpa, porque eu acabei de dar aula agora no Horário da B sobre colaboração premiada, minha cabeça estava muito voltada para a colaboração premiada, mas no sentido geral, sim,
é possível que a gente visualize isso, porque de qualquer maneira eu estou dando ciência, né, estou comunicando ciência daquele determinado fato, tá? Queridos, não saiam agora, eu vou só fazer a chamada, tá bom? É, é, é... Só um lembrete ainda em relação à prova, tá? Nós combinamos, já antes mesmo de começar o semestre, que nós começaríamos a nossa aula às 8h40, né? Lembra que foi um ajuste nosso, eu posso liberá-los um pouquinho antes, a gente não precisa ficar até às 10h40, eu tenho como liberá-los antes. A nossa prova seguirá esse mesmo padrão, tá? Então, 8h30, 8h40, ela já vai estar disponível para vocês lá no AVA, para que vocês já possam fazê-la. Esse semestre, repito, nós temos uma preocupação muito grande, foi uma orientação muito expressa que nós recebemos da coordenação, a gente tentar manter toda dentro do possível, a normalidade, a rotina de horários de aula, de horários de prova. É por isso que a gente vai fazer isso durante, efetivamente, a prova. Tá? Então, deixa eu só fazer aqui a chamada, muito rapidamente. Professor, Então, tirar uma dúvida só antes. tá bom? Nessa parte aqui que diz, quando ele fala de competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Vamos Certo. supor o seguinte caso. Você tem dois funcionários públicos que têm a mesma função Uhum. e eles acabam vendo, acabam por observar um fato em que eles deveriam relatar, já que eles não têm a competência. O primeiro foi Certo. omisso. Ele não relatou. O segundo relatou. Este primeiro, mesmo que não tenha ocorrido um dano real, já que o segundo relatou, ele vai ser penalizado ou não? Pô, excelente tua pergunta, cara. É realmente muito boa. Até porque a gente pode cair de forma traiçoeira no raciocínio de algo que você viu no semestre passado, que é uma figura muito assemelhada a essa, apenas assemelhada, não é igual, que é aquela hipótese da omissão de socorro, que quando um presta socorro, né, ele isentaria de responsabilidade todos os demais. Mas nesse caso, o raciocínio é diferente, e sim, aquele que não denunciou, não comunicou, ele vai ter sim responsabilidade criminal, porque é um dever dele objetivo junto à própria administração. O fato da administração ter tomado conhecimento por outros meios e ter eventualmente responsabilizado aquele que deveria responsabilizar, não isenta a obrigação pessoal particular que ele tem de responsabilização por ele não ter comunicado. Ou seja, o fato do outro, né, que também como ele teve ciência e agiu, provocando aí o controle dos órgãos de processamento e apuração, ele irá responder sim, porque ele faltou com o dever funcional. Aqui é uma relação, por isso é tão interessante a sua pergunta, porque é uma relação muito direta e muito pessoal do agente com a própria administração pública. Então, o fato de um terceiro, né, ou um outro ter realizado aquilo e ter evitado, de alguma forma, a responsabilidade, não, ter evitado a não responsabilização do outro, não vai isentar. Então, o que obviamente comunicou conduta exemplar, não há o que falar nada, mas aquele que silenciou vai ser responsabilizado, ou pelo menos deve ser responsabilizado pelo crime com descendência criminosa. Então, é um pouco diferente daquele tratamento que se dá lá no 135 da omissão de socorro, porque lá a ideia é que eu efetivamente faça com que qualquer um que prestar socorro isentará de responsabilidade dos demais, porque eu quero estimular que todos prestem, né? E aí, de qualquer maneira, ao prestar um, tirou aquela pessoa da situação de risco. Mas aqui eu tenho uma relação um pouco diferente, porque eu estou diante de uma atuação do poder público e os meus deveres enquanto funcionário público. Então, ele vai ser responsabilizado, sim. Gostei muito da sua pergunta. Professor, só Oi. deixa eu fazer uma pergunta com relação ao seu exemplo que o senhor
posto Até ainda duas, vou. se você quiser. É o seguinte, se por um acaso, na situação aí do juiz da vara que saiu, tirou férias, ele tinha que ter feito isso, pedido esse acompanhamento do que aconteceu na sua ausência. E outra pergunta é, ele não poderia ter feito, como foi no período de férias dele, não ter pedido isso, e aí, caso havendo um problema posterior, ele seria chamado para esclarecimentos ou não, já que ele estava de férias? Foram umas 4 ou 5 perguntas, né, Lorena? Não foi só Não, uma. não, professor, Foi foi só uma. duas, professor. Foi uma, né? Não, querida, vamos por partes, até porque você fez uma observação interessante. Se eu esquecer de alguma coisa, tu me lembra, por favor. Sim, ele tinha o dever de comunicar. Primeira coisa, tem um dever. Né? Ele tomou conhecimento disso, ele tem um dever. E aí entra já o segundo aspecto da tua pergunta. Tudo bem, aquele ato foi realizado durante as férias. Mas quando ele volta das férias, que ele se inteira do ocorrido, que ele toma conhecimento, automaticamente ele vai ter a responsabilidade de levar isso à frente. Então, o fato de ter sido durante as férias não isenta de responsabilidade. É completamente diferente, Lorena, da gente imaginar o seguinte. Imagina que durante as férias, eu e você somos juízes da mesma comarca. Você, doutora Lorena, tirou férias. Eu passo a responder pela sua vara. E aí chega um processo, eu decido, extingo o processo, não tem recurso, eu mando ir para o arquivo, vai para o arquivo e você não tem como saber daquele processo, porque durante as tuas férias, o processo foi decidido, foi para o arquivo, encerrou-se, parará, parará. Isso é um cenário que aí, se fosse nesses termos, não dava para você impor responsabilidade ao outro, no caso desse meu exemplo, a você. Agora, esse caso particular que eu estou narrando a vocês é um pouco distinto, porque o cara, quando volta, o juiz, quando titular, quando volta, ele começa a verificar, porque os próprios servidores da vara disseram, olha, doutor, esses aqui são os processos que foram movimentados nas suas férias. Então, ele toma conhecimento disso. Daí porque a obrigação surge para que ele comunique. Então, se você imaginar dentro de um exemplo específico, e é possível, que aqueles atos irregulares, né, indevidos, foram praticados dentro de processos que foram extintos, arquivados, ou seja, eu não tinha como ter acesso, eu não tinha como ter conhecimento, aí ele até poderia isentar-se ou eximir-se da responsabilidade de fazer qualquer comunicação, o que não é o caso desse exemplo. Você conseguiu perceber, Lorena, a diferença de uma situação para outra? Consegui explicar? Mas a regra qual é? Tomou conhecimento, teve acesso, percebe ali potencialmente alguma irregularidade, se ele não pode agir, que ele provoque os canais adequados para isso. Exato, Santo. Nesse momento em que ele exerce esse perdão e ele deixa para lá e ele não toma as providências necessárias, é o momento em que o crime vai se consumar. Tá? O próximo crime do artigo 321, fala de advocacia administrativa. Primeira coisa e importante, quando ele usa aqui a expressão como nomen iuris, advocacia administrativa, ele está tomando emprestado, vejam só, uma ideia, que é a ideia sobre advogar, sobre ser advogado, para definir esse crime. Mas eu não quero que vocês entendam, anotem isso aí, se vocês ainda estiverem aí, ainda estiverem anotando e ainda estiverem processando alguma coisa, anotem que não é um crime de advogado. Tá? Não é um crime de advogado. Ele busca aqui apenas uma ideia, porque o que é que faz o advogado? O advogado ele recebe uma procuração, portanto ele recebe poderes de alguém para, em juízo, defender os interesses daquele alguém. Portanto, o advogado patrocina em juízo interesses que não são dele, são de terceiro. Então, eu preciso ajuizar uma ação
contrato a doutora Camila Augusta, outorgo a ela uma procuração, e doravante ela me representará em juízo. Ela patrocinará em juízo os meus interesses. Isso é advogar. Em latim, advocare, chamado para falar por. Então, o que o código faz aqui é pegar essa ideia para dizer, olha, se você como funcionário público, se utilizando da condição de funcionário público, patrocinar o interesse junto à administração, você está cometendo crime de advocacia administrativa. O que eu exijo aqui do sujeito ativo? A mesma coisa que eu venho exigindo nos outros crimes, que ele seja funcionário público. Mas eu não exijo que ele seja um advogado. Portanto, esse crime não é praticado só por advogados públicos, é praticado por qualquer funcionário público. E veja o que ele diz aí. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração, valendo-se da condição, da qualidade de funcionário. Aqui é exemplo do que eu comentei agora há pouco no anterior, não me interessa por que é que ele está patrocinando. Se ele está recebendo uma vantagem, se ele está fazendo isso por amizade, se ele está fazendo isso por um sentimento próprio, não me interessa efetivamente por que é que ele está realizando esse patrocínio. É irrelevante saber por que ele está realizando esse patrocínio. Então, aqui, eu me utilizo na condição de funcionário para intermediar, para representar, para patrocinar esse interesse na administração. E olha que interessante, o parágrafo único, ele diz assim, ó, se o interesse é ilegítimo, aí ele cria aqui uma hipótese qualificadora. A pena, que no caput é de 1 a 3 meses, convenhamos, quase que insignificante, passa a ser uma pena de 3 meses a 1 ano, se o interesse é ilegítimo. Mas essa informação do parágrafo único é muito interessante, primeiro porque ela cria uma qualificadora, isso já é por si só interessante, mas existe um outro aspecto, é que ela vai, efetivamente, reforçar que mesmo que você, no caput, esteja a patrocinar, né, interesses que são legítimos, o crime vai existir. Camilinha, imagina a seguinte situação, uma pessoa está para se aposentar, iniciou o processo lá no INSS. Eu, como servidor do INSS, passo a acompanhar aquele processo, porque eu sei que tem uma fila grande, e passo a dar uma agilidade àquele determinado processo, fala com um, fala com outro, aí vai para a mesa de um e diz, rapaz, dá só esse despachozinho aí. Não, mas é porque falta um documento. Rapaz, isso aqui é de uma amiga minha, pobrezinha, está passando fome, por favor, agilize. Ou seja, eu estou representando dentro da administração e utilizando dessa condição de funcionário para que aquele processo, por exemplo, caminhe de forma mais rápida, para que eu dispense algum tipo de exigência legal. Ou seja, eu estou fazendo com que eu atue quase que como um advogado daquela pessoa junto à própria administração. Então, aqui, uma determinada empresa precisa de um alvará de liberação para o seu negócio. Eu trabalho na prefeitura, eu vou lá, rapaz, colega, quebra aqui o galho para mim, essa empresa aqui é de um parceiro meu, eu sei que o processo demora mais um tempinho, mas dá uma agilizada, não sei o quê. Ou seja, esse trabalho que você faz para representar na própria administração um interesse privado. Agora, é muito interessante isso, veja, eu estou aqui, primeiro, me valendo da condição de funcionário, o interesse pode ser legítimo, então, voltando, Camilinha, imagina que o cara merece a aposentadoria, ele preencheu os requisitos da aposentadoria, só que aquele processo tem uma formalidade, tem um rito, tem um ritmo, né? E eu, mesmo sendo um direito legal, devido, eu passo a representar aquilo ali, o crime vai ser o mesmo. Tá? Só que na modalidade do caput. Por que isso é crime? Vocês podem me perguntar, Rafael, mas vem cá, onde é que está o crime aqui? Por que isso é crime? Ora, porque isso quebra um outro princípio da administração. A gente viu acima que ele quebrava o princípio da moralidade. Esse aqui vai quebrar o princípio da impessoalidade. Por quê? Eu estou lidando
para que a administração pública não atue de forma impessoal, e sim pessoal, privilegiando determinado caso em detrimento de outro ou de outros em igualdade de condições. Um dos princípios que rege a administração pública é, repito, o princípio da impessoalidade. Eu tenho que agir de forma impessoal. E aqui eu estou comprometendo exatamente isso. Tá? Pessoal, o artigo 322 ele foi revogado pela lei do abuso de autoridade. Ele foi revogado pela lei do abuso de autoridade. E aqui vamos para o 323. Mas antes de a gente conhecer o 323, veja só, a administração pública, ela trabalha, ela funciona de forma a garantir a perpetuação da prestação do serviço público. Então, a administração pública, ela é montada dentro de uma estrutura que visa fazer com que os serviços públicos sejam serviços constantemente prestados, para evitar que eu tenha aí uma solução de continuidade, uma quebra naquele serviço público, uma interrupção indevida daquele serviço público. Veja, nesse momento atual que nós estamos vivendo, que é um momento extremo, excepcional, diferente, os serviços públicos de todas as naturezas, legislativos, judiciários, executivos, foram migrados para plataformas e soluções virtuais. Os tribunais continuaram com suas audiências, com suas sessões, o legislativo continuou produzindo normas, produzindo leis, o executivo teve que se aparelhar, né, para efetivamente realizar o seu ofício, a sua atuação. Então, a gente vai ter, efetivamente, dentro dessa perspectiva, a ideia de que a atividade do serviço público não pode parar, não pode ser interrompida. Por quê? Porque como eu estou prestando uma atividade para o interesse da coletividade, para o interesse da sociedade, para o interesse do bem comum, uma quebra na prestação do serviço público gera um dano direto à sociedade. Tá? É por isso que, por exemplo, nós temos leis diferenciadas, entendimentos diferenciados quanto ao direito de greve na administração pública, tirando os militares, que a eles é vedada a figura da greve, eles praticam um ilícito chamado motim, né, um ilícito, inclusive, criminal. Os servidores públicos civis têm direito à greve, mas tem uma série de limitações de quantitativo, tem que manter um mínimo X em funcionamento. Por quê? Porque eu não posso interromper de forma decisiva, de forma abrupta, eu não posso fazer a interrupção do serviço público, da prestação daquele serviço público. É exatamente dentro dessa lógica, e para proteger esse aspecto da administração, nós vamos ter aí o crime, o artigo 323, abandono de função. Cuidado que ele comete aqui uma tecnia, né, porque o nomen iuris é abandono de função. Mas quando ele vai definir, o que ele fala? 323, abandonar cargo público fora dos casos previstos em lei. Então, primeira coisa, por mais que ele fale em função no caput, no nomen iuris, no caput veja que ele amarra a ideia de cargo. Aqui só uma curiosidade, eu já devo ter falado para vocês, se não, vamos falar agora, que o legislador penal, ele muitas vezes, ele fala mais do que ele precisa falar. E ele fala mais do que precisa falar para ser mais claro, para evitar dúvidas de interpretação. Porque como o princípio da legalidade no direito penal é um princípio muito forte, não há crime sem lei que o defina, essa definição não deve guardar aí grandes dúvidas. Essa definição não deve perpassar grandes dúvidas. Então, a gente vai atuar de uma forma muito peremptória, de uma forma muito enfática, para que esse determinado direito seja bem interpretado. Só para citar um exemplo que vocês viram no primeiro artigo que vocês estudaram no semestre passado, lá no crime de homicídio. Quando ele vai lá para as qualificadoras, o que ele fala? Agente de emprego de fogo, asfixia, não sei o quê, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Ele poderia ter definido aquela qualificadora como uso de meio insidioso ou cruel, mas ele vai dizer fogo, asfixia, veneno, explosão,
porque ele exemplifica, ele fala mais do que ele precisaria. Ele fala mais do que ele precisaria para deixar mais claro, e com isso evitar dúvidas no alcance da interpretação. Então, quando ele fala aqui no 323, abandonar cargo público, vírgula, fora dos casos permitidos em lei, ele não precisava ter colocado fora dos casos permitidos em lei, porque, óbvio, se eu estou dentro de uma hipótese legal, a minha conduta ela é lícita. Mas ele fala mais para deixar claro. Então, o crime aqui é quando eu abandono com dolo e em caráter definitivo, não é precário, aquele meu cargo público. Aqui não existe um mínimo de tempo para caracterizar isso. Não precisa abandonar por um mês, por 3 meses. Basta que eu perceba que você abandonou em caráter definitivo. Então, você pode ter abandonado isso por um dia que seja, né, e aquilo ali já vai representar. Se esse funcionário substituto ocupa, né, o cargo, ele vai responder também, eventualmente, por isso, Sandra. Tá? Então, aqui não tem um limite mínimo de tempo para que eu caracterize isso. O que eu preciso caracterizar é que há, efetivamente, um ânimos definitivo nesse abandono. No parágrafo 1º, ele fala em se do fato resulta prejuízo público. Então, imagina o seguinte cenário. Eu sou auditor da Receita Federal no aeroporto de Fortaleza, por exemplo. Aí eu abandono aquele cargo. Não compareço mais, não vou mais àquele cargo. Isso aqui é assemelhado àquele crime de deserção no direito penal militar. É o crime de deserção para o funcionário civil. Eu simplesmente abandono. Passo em outro concurso, nunca mais vou lá, ou simplesmente não quero mais aquele cargo. Então, eu abandono em caráter definitivo, abandono de forma irremediável aquele determinado cargo. Ponto. Só que aquele meu abandono fez com que 8 voos que chegavam naquele dia do exterior não fossem fiscalizados. E isso gerou um prejuízo ao erário. Isso gera um prejuízo ao poder público. Então, eu vou aplicar essa causa qualificadora do parágrafo 1º. Então, o abandono pelo abandono do caput já está configurado independentemente de qualquer resultado concreto. O crime já vai estar configurado mesmo que eu não veja qualquer tipo de resultado concreto em relação à administração pública. Agora, nesse parágrafo, eu tenho aí além da pena, além daquela coisa, né? Como eu gosto de dizer, eu abandonei e ainda gerei um dano, um prejuízo concreto ao poder público. Não, Sandra, porque não existe um padrão no período de abandono. O artigo não sinaliza, porque não tem como sinalizar. Eu não posso dizer que ele só abandona se ele passar um mês sem ir, 15 dias sem ir, não. No momento em que eu configurar que há um abandono em caráter definitivo, mesmo que seja 1 ou 2 dias, vamos imaginar o seguinte: você é servidora da Prefeitura de Fortaleza, abandona aquele cargo. Por quê? Porque você assumiu um cargo lá no estado do Rio Grande do Sul. Mesmo que sejam poucos dias, o fato de você ter assumido lá outro cargo já sinaliza o abandono completo daquele cargo que você exercia aqui. Eu não preciso configurar um mínimo, é por isso que a lei não exige um mínimo de dias, ou de semanas, ou de meses, para a configuração desse abandono. Porque o que interessa, efetivamente, é que eu tenha, né, uma prova robusta do caráter definitivo daquele abandono. É isso que, de fato, vai importar. Tá? Agora, é interessante, veja, ainda no 323, veja o que diz aí o parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Esse conceito aqui, a faixa de fronteira, é um conceito objetivo definido em lei. É a faixa de 150 quilômetros contada da fronteira geográfica do Brasil para dentro do território nacional. Então, da fronteira geográfica, eu contabilizo, eu marco 150 quilômetros para dentro do território nacional, e aqui eu vou ter, efetivamente,
esse conceito, repito, definido, objetivo e legal da faixa de fronteiras. Essa faixa de fronteira tem uma série de implicações diferentes no direito. Mas está uma interessante. Nesse espaço, as Forças Armadas brasileiras têm, por lei, o poder de polícia, exatamente porque aqui ela dialoga diretamente com a segurança nacional. Então, vai ao encontro da função máter das Forças Armadas, que é a segurança nacional. Então, é um exemplo de um tratamento diferenciado que eu dou dentro dessa faixa de fronteira. O que foi que pensou o legislador? Ora, se o cara abandona o cargo dele em Fortaleza, isso gera um prejuízo à administração, à continuidade da prestação do serviço público. Mas se ele abandona esse cargo na fronteira, lá na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, isso tem um risco maior, o prejuízo à administração pública é maior, porque uma área é mais sensível. Então, um agente da Polícia Federal, um agente do IBAMA, um agente da Fiscalização Agropecuária, da Receita Federal, que abandone, né, aquele cargo naquela faixa de fronteira, ele será responsabilizado ainda com mais gravidade. Veja que a pena do parágrafo 1º era de 3 meses a 1 ano, aqui eu chego a uma pena de 1 a 3 anos, porque há, repito, um risco, um dano, um prejuízo ao serviço público, à continuidade do serviço público ainda maior. Tá? A administração pública tem essa preocupação muito grande de garantir que o serviço seja continuamente exercido e seja exercido por quem ela investiu. A administração pública tem um cuidado muito grande de se certificar de que aquele que está agindo em nome dela, a administração, é alguém que de fato ela escolheu. Por quê? Porque todos os atos que aquele indivíduo realizar respingarão, refletirão na própria administração. Lembra do que nós já falamos, e vocês vão ver isso melhor lá no direito administrativo, que é a responsabilidade objetiva da administração pública. Então, eu, como funcionário público, tudo que eu faço e gera um dano a alguém, a administração vai ser responsabilizada por isso. Depois, se eu tiver agido por culpa ou por dolo, a União entra com a ação regressiva, ou o Estado, o ente estatal, entra com a ação regressiva contra mim. Então, existe uma preocupação muito grande do Estado de delimitar quem é que será agente seu. Porque na hora que eu digo fulano é um agente do Estado, tudo que ele faz tem reflexos para o Estado, para a administração. É nesse sentido que surge o próximo crime, penúltimo crime da noite, crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, quando eu entro na administração, antes de seguir as formalidades necessárias, ou quando eu já deveria sair e não saio, o que eu estou gerando? Um crime do 324. Claro que aqui só existe a modalidade dolosa. Vamos imaginar que o meu ato de aposentadoria foi publicado ontem, eu não soube e hoje vim trabalhar. Obviamente a conduta é atípica. Aqui eu sei que eu fui exonerado, eu sei que eu fui removido, mas eu continuo sem nenhuma permissão, sem nenhuma autorização, exercendo aquela função. Por que isso é tão grave? Por que isso é tão nocivo? Porque todos os atos que eu vou realizar serão atos a serem imputados à administração. A administração vai responder por todos esses meus atos. Paulo, se for uma zona de perigo, onde houve a necessidade, eu entro naquela hipótese das permissões legais. Vamos supor que eu estou ante uma inundação, né, ou um incêndio florestal, ou há uma convulsão social, as pessoas estão ameaçando invadir o setor que eu trabalho, por óbvio, nesse caso, entraria no próprio conceito de permissão legal, porque eu estou diante, por exemplo, de um estado de necessidade. Tá? Queridos, o último crime da noite, e aí eu já os libero, porque eu sei que eu falei muito hoje, apesar dos crimes serem mais fáceis do que os anteriores, é o crime de violação
de sigilo funcional. 325, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. O funcionário público, ele ele tem acesso a muitas informações, confidenciais, né, informações delicadas, informações sensíveis. Então, ele não pode as revelar exatamente por tudo que eu estou falando hoje à noite. Ele é o Estado, ele não é um fulano. Né? E se ele faz, ele está a cometer crimes. Então, está revelando informação sensível, delicada, confidencial, sigilosa, que ele recebeu pelo exercício dele de funcionário, ele vai ter efetivamente que responder por esse tipo de crime. Tá? Por fim, o artigo 326 foi revogado pela Lei de Licitações. Então, a Lei 8666 de 90, ela é a lei que revoga, essa lei, a Lei 8666, ela vai disciplinar todas as contratações do poder público, licitações que vão ser feitas nas suas diversas modalidades e as respectivas contratações. E ela revogou o artigo 326. Então, esse crime, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela tem um capítulo sobre crimes que envolvem licitações. Então, eu vou responsabilizar através do capítulo próprio lá dos crimes que envolvem isso. Agora veja, no caso, Paulo, que ele vai ter a possibilidade de responder por outra pena se o crime constituir algo mais grave, ou seja, se ele revelou aquela informação porque foi corrompido, né? Se ele revelou aquela informação por prevaricação, então ele pode eventualmente responder por um crime mais grave, tá? Queridos, então aqui nós encerramos o primeiro grande bloco de crimes do semestre, que são os crimes contra a administração praticados por funcionário. A partir de quinta-feira, durante a semana que vem, a gente vai estudar o outro bloco, que são os crimes praticados por particular, que são menos numerosos, são mais simples, tá? Lembrando que a nossa prova é no dia 22 e no dia 24, respectivamente a primeira e a segunda chamada, e a matéria é crimes contra a administração pública. Pois não, Lucas? Não, Lucas, porque quais seriam? Porque o 327 nós já vimos, né? É o conceito de funcionário. E o 328 a gente vai ver a partir de sexta-feira, de quinta-feira. E o 326? É isso que eu falei, ele foi revogado pela Lei de Licitações, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, 8666 de 90, que é a Lei de Licitações e Contratos, o revogou, Lucas, porque ela passou a tratar, dentro do próprio texto da lei, um capítulo próprio sobre diversos crimes contra licitações públicas, e ela acaba revogando tacitamente o 326. Entendi, tá certo, tá. Obrigado. Então, do que nós estudamos hoje, nada, querido, do que nós estudamos hoje, o 322 foi revogado pela Lei do Abuso de Autoridade, o 326 foi revogado pela Lei de Licitações. Exato. É tipificado lá. Essa conduta continua criminosa, mas ela não é criminosa pelo Código Penal. Ela é criminosa pela Lei de Licitações. Meus queridos, alguma dúvida? Então, repito, na próxima quinta-feira a gente continua com o estudo dos crimes contra a administração pública praticados por particular. A nossa prova é dia 22, pelo AVA. Na próxima semana eu vou trazer novas informações sobre a prova. Repetindo, vocês vão ter lá o arquivo em .doc e vão responder em .pdf, tá bom? Queridos, uma feliz noite para vocês e a gente se vê, se Deus quiser, na quinta-feira, tá?